Os anos sob o regime comunista aproximaram as nações tcheca e eslovaca mais uma vez. As lutas contra o ocupante foram brutais, mas um inimigo comum os uniu. Hoje falaremos dos eventos logo após a Primavera de Praga até os últimos dias da Tchecoslováquia. Se você não viu a primeira parte, recomendamos fortemente que o faça. No vídeo de hoje, analisamos a divisão em si e examinamos as relações atuais entre Tchequia e Eslováquia. Bem-vindo à série As Lições do Passado. Após a ocupação pelas tropas do Pacto de Varsóvia em 1968, o líder da União Soviética, Brezhnev, disse, abre aspas, agora a situação na fraternal Tchecoslováquia está normalizada, fecha aspas. Com o Partido Comunista sob nova direção, a normalização significou a revogação de todas as reformas anteriores, a consolidação do poder pelo partido, o retorno de uma economia centralizada, a restauração do poder policial e a melhoria das relações com outras repúblicas socialistas como um membro devoto da causa socialista. A repressão política retornou, embora com graus variados de severidade. As perseguições e prisões ainda eram generalizadas, mas punições de execução deixaram de existir. Nos 2 anos seguintes, dezenas de milhares de pessoas fugiram do país, a maioria cientistas, artistas, jovens e indivíduos altamente instruídos, vários sendo mortos ou presos por guardas de fronteira em suas tentativas de cruzar para o oeste. Em janeiro de 1969, a Tchecoslováquia tornou-se uma federação de 2 nações soberanas, as repúblicas socialistas eslovaca e tcheca. Embora parecesse uma grande mudança nas relações internas da Tchecoslováquia, a federação não significou mudanças reais na vida cotidiana até 1989, pois todo o poder ainda estava concentrado no Partido Comunista. A mudança é considerada uma jogada calculada que permitiu à nova liderança do partido se livrar de rivais políticos, concedendo-lhes cargos inofensivos dentro das novas instituições federais. Em 1971, as primeiras eleições foram realizadas com 99,45% de comparecimento dos eleitores e 100% de apoio aos candidatos comunistas. O país foi normalizado com sucesso. A queda. As décadas de 70 e 80 foram de apatia política, bem como de declínio econômico, cultural e social, compartilhado por quase todos os países do Bloco Oriental. Embora a industrialização fosse alta e o desemprego baixo, a ineficiência da economia planejada centralmente, a liderança corrupta e uma população desmoralizada causaram um declínio da nação. Poucos acreditavam que o socialismo venceria o capitalismo, e menos ainda acreditavam que fosse uma causa digna de ser perseguida. A indústria pesada, a peça central das economias estatizadas, começou a ficar para trás, cumprindo suas metas apenas no papel. O Estado também cobrou seu preço no meio ambiente, onde causou alta degradação, o que representa riscos à saúde e segurança até hoje. Foi com os movimentos de libertação no Bloco Oriental e a introdução da perestroika que se ofereceu a oportunidade para a população mostrar sua raiva e decepção ocultas. A Revolução de Veludo. Várias manifestações e protestos se seguiram em 1988 na Tchecoslováquia, principalmente por católicos exigindo liberdade religiosa, já que o Estado era ateísta. Em janeiro de 1989, ocorreram protestos em memória da morte de Jan Palach e relembrando a invasão das tropas do Pacto de Varsóvia. Em novembro daquele ano, centenas de milhares se reuniram nas ruas de todo o país para protestar contra o Partido Comunista, o que mais tarde seria conhecido como o início da Revolução de Veludo. Em questão de dias, a Assembleia Federal excluiu as disposições constitucionais que davam ao Partido Comunista a única autoridade legal sobre a nação. Os comunistas cederam à oposição, com as primeiras eleições livres desde 1946. Em junho de 1990, em uma ação sem precedentes, Gorbachev ordenou que as tropas de ocupação deixassem a Tchecoslováquia. Nenhum tiro foi disparado,
e, após 30 anos, eles simplesmente se foram. Essa mudança incomumente rápida de postura por políticos autoritários levou muitos a questionar seus motivos, muitos considerando-a como uma estratégia calculada de saída. Essa teoria é apoiada pelo fato de que nenhuma pessoa jamais foi punida pelos crimes cometidos durante o regime comunista na Tchecoslováquia, mesmo após o regime ter sido declarado criminoso e ilegítimo por lei posteriormente. O caos, a ganância, a divisão. Os partidos democráticos recém-eleitos conseguiram garantir uma transição para a democracia, mas se mostraram ineficazes em suas tentativas de governar. Após mais de 40 anos de repressão política, perseguições, prisões, execuções e a destituição dos políticos comunistas, simplesmente não havia mais ninguém com qualquer experiência política. A maioria das instituições governamentais, até então a serviço do partido, se viu perdida sobre como funcionar, quais leis seguir, a quem e como servir. Logo, o cenário político começou a se fragmentar e o oportunismo se generalizou. Tempos de instabilidade produzem caos. Mesmo com o país em estado de inquietação e suas instituições confusas, um grande ponto de conflito foi a chamada Guerra do Hífen, a disputa sobre como chamar a Tchecoslováquia após a queda do comunismo. O nome da República Federativa ainda era República Socialista Tchecoslovaca. Por mais insignificante que possa parecer, diante da democratização e da mudança para uma economia de mercado, era apenas parte de um problema muito maior, que ambas as nações enfrentavam desde a fundação e especialmente após os decretos de Beneš: o problema da desigualdade. A diferença mais óbvia entre as duas nações era o tamanho da população. Apenas por esse fato, consciente ou inconscientemente, o poder tendia para os tchecos, que levavam vantagem em qualquer disputa, recebiam mais investimentos, desenvolvimento, melhores posições e status. Além disso, historicamente falando, os tchecos tinham mais liberdades, melhor educação e mais riqueza do que seus homólogos orientais, aprofundando ainda mais as diferenças. E isso teve um duplo efeito em ambos os lados. Os tchecos sentiram ao longo da história o ônus de arcar com os eslovacos menos desenvolvidos. Portanto, viam sua relutância como ingratidão. Sendo mais numerosos, a repressão foi mais intensa, o que também deu aos tchecos mais ímpeto pela liberdade e um maior senso de martírio. Os eslovacos, por outro lado, sentiam-se ofuscados, seu desenvolvimento dificultado e suas necessidades negligenciadas ou ignoradas. Os eslovacos viam seus colegas como orgulhosos, egoístas e injustos. Portanto, os tchecos tinham uma visão mais positiva da Tchecoslováquia, o que também influenciou na manutenção da bandeira tchecoslovaca após a sua dissolução. O ponto de inflexão. Sem a supressão do Partido Comunista, todas as questões mencionadas estavam no fundo de todos os conflitos em torno da discussão sobre o futuro do país, a luta pelo poder, posições e principalmente a divisão de bens. Era difícil encontrar um terreno comum. Um ponto de inflexão aconteceu depois que o presidente etnicamente tcheco, Václav Havel, decidiu desmantelar a indústria de armas, após um grande declínio nas demandas global e interna. Essa decisão afetou desproporcionalmente os eslovacos, onde a maior parte da manufatura estava localizada, levando milhares a perder seus empregos. Isso foi visto pelos eslovacos como a confirmação de suas suspeitas em relação aos tchecos. Então, nas eleições de 1992, os nacionalistas venceram as eleições. Os nacionalistas eslovacos rapidamente se moveram para declarar a soberania da República Eslovaca, o que tornava impossível voltar a um Estado centralista proposto pelos tchecos. Incapaz de encontrar um terreno comum, a federação foi dissolvida por uma simples lei de 31 de dezembro de 1992. Chequia e Eslováquia surgiram como entidades separadas em 1º de janeiro de 1993, e nenhuma delas afirmou ser a sucessora da Tchecoslováquia. Essa pressa na dissolução foi considerada por muitos como ilegítima.
A própria Constituição considerava uma divisão possível apenas por meio de um referendo, onde o povo expressaria seu desejo. Embora uma lei complementar tenha sido proposta para tornar a divisão possível, ela não foi aprovada. Apesar disso, políticos dos maiores partidos que fizeram campanha com a promessa de resolver esta crise seguiram adiante, dissolvendo o país com base em uma lei ordinária e negociações de bastidores, contribuindo para um sentimento de arrependimento entre a população. Uma teoria popular sugere uma razão diferente para a divisão, uma calculada e pragmática. Durante a era socialista, era privilégio dos membros do partido receber cargos de poder nas instituições públicas ou empresas estatais, e eram os únicos autorizados a ter contato com o Ocidente, como diplomatas, negociadores comerciais e representantes políticos, muitas vezes usando suas posições privilegiadas para conduzir atividades ilegais, como contrabando e venda de moeda estrangeira. Como se diz, eles eram mais iguais entre os iguais. Isso os tornou ricos, influentes e bem relacionados, tudo o que os políticos democráticos não eram. Enquanto as eleições de 1990 foram compostas por ativistas, atores, intelectuais e políticos amadores, as eleições de 92 foram compostas por ex-membros do Partido Comunista, que usaram a confusão e a falta de experiência da oposição em seu proveito, orientando-se rapidamente no novo ambiente. Com isso em mente, a teoria sugere que, com a privatização de toda a economia chegando em breve, a ganância se tornou o motivo dos conflitos entre políticos. Sem encontrar uma solução, o país foi dividido. Essa teoria é apoiada pelo fato de que um dos primeiros atos dos políticos recém-eleitos foi a destruição de milhares de registros e documentos públicos incriminatórios. Também a privatização direcionada, quando fábricas, terrenos e prédios residenciais foram vendidos muito abaixo do valor para um grupo seleto de pessoas, muitas delas ex-funcionários do partido. E assim, como último ato de ironia, a velha elite comunista tornou-se a nova elite capitalista e política, juntamente com seus amigos e filhos. Mas melhor separados. Quaisquer que tenham sido as verdadeiras razões para a divisão ou o quão duros os conflitos foram, hoje, as relações entre tchecos e eslovacos estão na melhor fase desde a fundação da própria Tchecoslováquia. Um fato comemorado até pelos mais ferrenhos tchecoslovaquistas. Após a separação, leis reconheceram o eslovaco e o tcheco como línguas amplamente aceitas. As cooperações militar, econômica e política permaneceram fortes, especialmente após ambas entrarem na OTAN e na União Europeia. A Tchequia é a maior parceira comercial da Eslováquia, e esta a segunda maior da Tchequia, atrás da Alemanha. Ambas aumentaram suas economias desde a década de 90, a tcheca 6 vezes e a eslovaca 9 vezes. Na diplomacia, há uma tradição de que as primeiras e últimas visitas estrangeiras de autoridades sejam realizadas a Praga e Bratislava, respectivamente. A cooperação em muitas questões relacionadas à política regional e da União Europeia permaneceu forte, com os países agindo juntos em política externa e em casos especiais, como a pandemia de Covid-19. Na população, o tópico da separação continua controverso e pode gerar debates acalorados, especialmente com os mais velhos, mas nada além disso. A divisão bem-sucedida da Tchecoslováquia criou um precedente positivo. Por isso, tem sido usada por muitos movimentos secessionistas, como o da Catalunha, Bélgica e Quebec. A divisão da Tchecoslováquia foi um evento interessante, um exemplo de divisão bem-sucedida e pacífica. Portanto, juntamente com seu desenvolvimento histórico, oferece uma lição geopolítica única, da qual podemos tirar lições hoje.